Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live do time aí do Café com Alteryx. E hoje, né, nós vamos apresentar, na verdade, nós vamos dar uma aula, né? Nós não, quem vai dar é o mestre dos mestres, o Carlos Teixeira aí. Ele vai dar uma aula de aplicativos analíticos, certo? Para quem não sabe, o Alteryx, ele, né, nos dá essa opção de trabalhar dentro do programa. De antemão, Carlão, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, sempre disposto aí a ajudar a gente, a comunidade. E esse é um assunto avançado, eu tenho certeza que, né, uma hora sua não deve ser muito barata para ensinar isso aí. Mas a gente está muito feliz, muito obrigado aí por se dispor e tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico que vai ajudar muita gente. Então, sem mais delongas aí, apresentando, né, se alguém quiser mais falar alguma coisa, já estou passando a palavra para o Carlão, para ele já poder começar e mandar bala. Só agradecer de novo, né, Carlão? Obrigado por estar aqui, mais esse encontro, trazer mais esse conhecimento pra gente, compartilhar isso com o pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Eu que agradeço a oportunidade aí. Vocês sabem que falar de Alteryx, né, algo que eu gosto de fazer. Então, sempre que me chamam, que tem um tempinho na agenda, eu consigo encaixar aqui. Eu faço sim de coração e trago aqui um pouquinho mais de informação para a galera para compartilhar, né? Acho que é importante a gente compartilhar o conhecimento e ajudar quem não sabe. Quem está aprendendo ainda ou quem quer aprender, acho que o mais importante é querer aprender, né? Então, e como o Nicolas falou, é um assunto um pouquinho mais avançado, né? Então, para quem tem um certo conhecimento já do Alteryx, são recursos mais avançados que podem ajudar vocês aí no dia a dia de vocês. É isso. Obrigado mais uma vez. Show de bola. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Bom, galera, vocês já estão vendo aí, a gente já está compartilhando a tela com vocês. Né? Eu já tenho alguma coisa já pronta aqui, né, na tela. Eu já trouxe aqui um workflow. Com uma base de dados, tem uma base de dados aqui bem simples, né? Um CSV com algumas informações de nome do empregado, job title, base pay, overtime pay, other pay e outras informações aqui. Algumas são numéricas, outras são strings, né? Então, a ideia aqui é trazer para vocês, né, alguns recursos e ensinar vocês a utilizarem aqui da melhor forma. Primeira coisa que a gente precisa saber para utilizar, né, o Analytic App ou uma macro, criar um Analytic App, ter em mente de que você precisa ter o seu workflow funcionando, tá? Seu workflow precisa funcionar num primeiro momento. Então eu vou trazer aqui para vocês, 3 formas de montar o workflow. A forma boa, a forma um pouquinho melhor e a forma supra-sumo, né? Que é aquela melhor parte do doce, né? Aquela colherada final na sobremesa, né? A melhor parte que tem é a colherada final. Então aqui, a gente está lendo esse arquivinho, eu vou mostrar aqui 3, bem resumidamente para vocês, e aí no finalzinho aqui a gente vai focar na parte que interessa, né? Que é a parte final do nosso workflow aqui de criar um Analytic App ou até mesmo uma macro, né? Uma macro, ela começa com Analytic App, depois a gente transforma ela numa macro, tá? Então vamos lá. Para fazer aqui o bom, vou mostrar aqui o que seria um workflow bom. Né? Então nós temos aqui uma base de dados com algumas informações. O que a gente vai fazer aqui? Primeira parte, vou colocar aqui um autofield. Cadê ele aqui? Aqui, preparation. Vou pôr um autofield aqui, para a gente já identificar quais são, né, os tipos de dados que o Alteryx indica aqui para a gente. Né? Se a gente olhar aqui já na entrada, olha só. A gente vai ter que, deixa eu fechar um pouquinho mais aqui. A gente vai ter aqui no metadata, ele leu todo mundo como um vstring, tá vendo? Leu aqui como um vstring, a gente roda. E vamos ver o que ele traz aqui na saída. Na saída ele já transformou aqui em double, né? Numéricos, total pay, numérico. A gente já tem a informação aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Qual que é a ideia aqui, né, dessa apresentação? É trazer para vocês, montar um Analytic App onde a gente coloque na frente desses valores numéricos, base pay, overtime pay, other pay, total pay, um símbolo de moeda.
né? Um cifrão, um dólar, cifrão não, né? O dólar, o euro, o reais, trazer essa informação aqui pra gente. Então, como é que a gente poderia fazer isso, né? Aqui do modo bom. Venho aqui, trago aqui uma fórmula e vou começar a brincadeira aqui, fazer a atualização dos nossos campos, né? Então eu vou criar aqui um campo chamado Base Pay Report. Base Pay Report. E aí a gente vai fazer a brincadeira aqui de trazer a string. Ó. Então eu vou trazer o sinal de dólar, mas transformando isso aqui numa string, né? Porque eu estou incluindo um texto aqui, ó, como a gente falou, né? É algo um pouquinho mais avançado. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui do toString, do dólar, né? Mas assim, eu estou inserindo um texto em um valor que é numérico. Né? E estou criando um campo novo, ele é um VWString, tá? E aqui eu preciso dar um toString aqui, porque senão ele vai dar erro. Tá? Então pronto, toString 21, né? Duas casas decimais, aqui, o separador de milhar é 1. Ok? Rodei. A gente vai olhar lá no finalzinho. A gente vai ter mais um campo aqui, ó, já formatado. Então, o Base Pay Report, né, que a gente viu aqui, ó, seria o primeiro campo. Eu fiz uma cópia desse campo aqui lá para o final, com o cifrão na frente. Tá? Na sequência, o que a gente precisaria fazer, né? Com todos os outros campos numéricos, né? Que eu gostaria de criar. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Base Pay, Overtime Pay. Eu vou fazer só mais um, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, mas a ideia seria replicar todos os campos que eu quero, né? Então, ó, Overtime Pay, Report, mesma coisa. Vou rodar. Então, aí a gente teria aqui dois campos finais, ó. Base Pay e Overtime Pay. Né? Na sequência, o que a gente faria aqui? Colocaria aqui um Select. E nesse Select eu vou utilizar, vou desmarcar esse e esse, por exemplo. E vou renomear aqui para Base Pay. E aqui, Overtime Pay. Ok? Então, ó, vou desmarcar todos os outros aqui, só para a gente ficar com esses dois. Aqui só para a gente visualizar aqui rapidinho. Então, olha só, a gente tem aqui o nosso relatório, já com o Base Pay já transformado. Esse é o modo bom, né? Uma forma de fazer o nosso workflow. Põe aqui o famoso browse para a gente poder ver todas as linhas, né? São 36 mil linhas. Essa é a forma boa. Agora vamos para a forma melhor. Qual seria a forma melhor, né? Aqui de fazer. Forma melhor, a gente também começa aqui com autofield para trazer, para manter, né, na mesma lógica. Deixa eu só mudar uma configuração aqui, gente. É um hide, aqui é um show. Vou colocar aqui, ó, de novo, né, um autofield aqui pra gente. Eu vou rodar. E aí, qual que é a ideia aqui, né? A ideia aqui é um pouquinho mais avançado do que esse, né? Que a gente usou uma fórmula, ó, eu teria que criar aqui pelo menos 6 campos, né? Então, para facilitar o nosso trabalho, a gente vai usar aqui, ó, um multifield fórmula. Tá? Uma caixinha também um pouquinho mais avançada, como o Nicolas falou lá no comecinho, né? É um pouquinho mais avançado aqui para a gente esse exercício. Então, eu vou escolher aqui os campos numéricos, né? Todos os campos numéricos. E vou criar a seguinte fórmula. Aqui, ó, que a gente vai criar uma expressão. Vou colocar aqui o símbolo, né, que é o dólar, que é o que a gente quer, mais a mesma fórmula que a gente tem lá em cima, ó, do string, né, vou transformar o meu campo em string de novo, porque ele está numérico aqui, e vou pegar aqui, ó, current field, meu campo corrente, tá? Vou pôr a formatação aqui, 2, 1, e vou executar o meu workflow. Detalhe importante, galera, aqui, ó, a gente está só fazendo tô criando aqui novos campos aqui do lado, ó. Ops, deixa eu tirar aqui. E eu vou converter isso aqui para um VWString, ó. E o tamanho aqui a gente vai pôr 20 aqui para ficar legal. Vou rodar. E ele vai trazer aqui pra gente, ó.
Então ele já pegou todos os campos, ao invés de eu fazer um por um, ó, o base pay, o overtime pay, o other pay, mesma coisa que a gente tem aqui em cima, o que nós fizemos com 2, né? Replicando lá e depois tirando aqui, né? Aqui a gente já fez todos eles, ó, de uma única vez. Então ficou um pouquinho mais simples da gente fazer, certo? Pô, Carlos, agora eu quero trocar aqui, que não é mais cifrão. Aqui agora eu quero um US cifrão. Beleza, tem que mudar aqui, roda, e vai lá na frente, ó. Vai trazer aqui o US dólar. Pô, Carlos, agora não é mais dólar, agora é euro. Quero o euro aqui. Aí a gente pode pôr aqui o símbolozinho do euro, colocar, né, o euro aqui, escrito também. Eu nem sei como é que acha o símbolo do euro aqui no teclado, mas vamos descobrir. Tá? Bom, essa aqui é a forma melhor. E a forma supra-sumo, qual que é a melhor forma de nós fazermos isso aqui, né? Olha só, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pôr um pouquinho mais para baixo para facilitar. Novamente a gente começa aqui no autofield, né? Vamos começar aqui. Só para a gente manter o mesmo padrão. E aí a melhor forma de fazer isso é isso aqui, ó. Eu já tenho pronto aqui nas minhas macros. Aqui, uma macrozinha aqui. Tenho aqui um currency. E eu venho aqui, rodo. Opa, essa aqui por um acaso não está funcionando. Vamos pegar a outra. Essa aqui tá. Aí eu seleciono aqui quais são os campos, ó, que eu quero. Qual é o símbolo que eu quero? Eu quero o IN e eu quero ele com 4 casas decimais. Olha lá, vamos rodar aqui de novo. Aqui a nossa saidinha lá na frente, ó, com o símbolo do IN. Beleza? Ah, pô, eu quero mudar de novo. É só trocar aqui, ó, pro euro e rodar novamente aqui. Pronto, aqui, ó, já alterou aqui pro euro. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos nos concentrar nesse carinha aqui, ó, nessa macro aqui que vai ser o nosso primeiro app que a gente vai montar. Então, como eu falei, vamos começar do começo, né? Então, vamos começar a criar o nosso app. Como é que a gente começa a criar o nosso app? Primeiro, a gente precisa criar a nossa base, né? Então, olha só, eu vou copiar aqui essa nossa entrada aqui para um workflow novo. Tá aqui, ó. São Francisco, 2011. Olha lá. Opa, ele deu erro aqui por causa do caminho, não tá salvo. Deixa eu pegar o caminho correto aqui, só pra gente fazer ali certinho. Ajustar o caminho aqui, ele já vai funcionar. Aqui, ó. Trocar aqui que ele tá com caminho relativo. E aí a gente coloca aqui o caminho normal. Olha só, começando o nosso workflow. Primeiro passo, li a minha base. Segundo passo, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos construir ele, né? Eu vou trazer para cá um select. Para a gente já definir aqui quais são os meus campos. Olha só, então eu vou transformar esses caras aqui, ó. Todos esses caras aqui eu quero que eles sejam no formato double. Tá bom? Então são 5 campos aqui que vão estar no formato double. Segundo passo, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um record ID. Galera, record ID sempre é bom a gente colocar para a gente manter a ordem dos campos, né? Sempre manter a ordem dos registros aqui, ó, na nossa sequência, né? Se precisar ordenar depois e trazer no mesmo layout, é sempre bom usar um record ID. Esse record ID aqui vai ser útil para a gente aqui no final, tá? Na sequência, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar um outro select aqui, que vai servir para a gente fazer alguns ajustezinhos aqui quando a gente começar a montar o nosso Analytic App. Vou pegar essa partezinha aqui, ó, que a gente construiu no primeiro, aqui, ó, esse cara, eu vou copiar ele aqui e vou levar para lá. A gente vai precisar desse cara aqui, ó, que vai fazer toda a nossa formatação do campo.
tá? Trabalhando ele como string aqui. E aqui a gente vai manter, ó, onde a gente colocou o euro, eu vou manter aqui um cifrão. Ó. Rodei. Aqui está a nossa base, olha lá. Eu vou mudar só um pouquinho aqui, ó. A gente vai pôr aqui, ó, formatted. Campo formatado. Campo formatado vai ser um prefixo e ele vai ser assim com 20 caracteres, olha só. Então ele criou aqui, ó, os nossos campos já, ó, formato, né? O record ID. Opa, o record ID a gente nem precisa pôr ele aqui. Podemos desmarcar ele por enquanto. Para ele não pegar a formatação, ó. Então, o record ID ele não formatou. Então, formatado base pay, ó, formatado overtime. Ficou juntinho aqui, a gente pode pôr um underline aqui também, só para ficar melhor, né? Para a gente ver o espaço. E aí a gente vai ajustando, né? Esse aqui é o trabalhinho básico aí da gente montar o nosso workflow. Tá? Certo. Na sequência, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um join dele com ele mesmo. Vou pegar esse carinha aqui. Vou tirar aqui, ó, um hide de novo, beleza. E vou pegar ele aqui, ó, no record ID. Um pouquinho para baixo aqui para ele mostrar aqui pra gente. E a gente vai fazer aqui, ó, pelo record ID, o nosso join. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui no join, ó? Eu vou tirar todos os caras que vêm do write, ó. Eu não quero esses caras aqui, ó. Todo mundo que tiver write aqui, eu não quero. Então, ó. Vamos rodar aqui. Deixa ele pegar o restante, vamos ver. Só mudar uma coisa aqui, galera. Deixa eu fazer o contrário. Na verdade, tanto faz, mas para mim, assim vai ficar melhor. Pegar todo mundo que vem do left, do right, e aqui o formatado, tá? Então todos, só esses campos aqui, ó, os formatados aqui que a gente vai levar para frente no join. Então o que a gente tem aqui na saída do join, né? Os campos originais e os campos formatados que a gente está utilizando aqui agora, tá? No finalzinho aqui, ó, a gente vai usar mais uma ferramenta que eu acredito que pouquíssimas pessoas utilizaram, que é esse aqui, ó, Dynamic. O Dynamic Select. É esse carinha aqui, ó. A gente vai colocar ele aqui. Aqui eu vou trazer um select via fórmula. E vou trazer a seguinte formulazinha aqui, ó. Eu quero quem não contém o write, beleza? Só para garantir que meu workflow vai tá bonitinho aqui, vai trazer só os campos que eu quero, realmente, tá? Ó. Prontinho. E no final eu vou gravar esse cara aqui num output. Posso gravar no output qualquer. Já vou copiar o meu caminho aqui, porque ele já tá pronto, né, galera? Só para facilitar aqui. Isso aqui é o café com Alteryx, né, gente? Vamos combinar? Para não falar que é o café com leite, é o café com Alteryx, né? Realmente. É o básico. Isso aqui é o básico. Tem um workflow funcionando. Ó. Ele roda do começo ao final. Funciona. Posso abrir aqui. Nicole? Posso abrir. Eu vou buscar a Nicole hoje não. Ó, deixa eu abrir aqui. Brincadeira, galera. Deixa eu abrir aqui meu Excel, já vou mostrar para vocês. Olha, ele tá abrindo. Quanto abre, eu vou te falar, a gente vê aula com o Carlos, a gente aprende, né? Porque o select que ele fez para mudar para todo mundo para double, se fosse eu clicava um por um, porque eu não sei o que dava. Dá, ó. É isso aí. Você seleciona aqui, vamos lá. Aqui, ó, no select, você marca os campos aqui, ó, que você quer.
Eu uso aqui o options. É coisa que a gente não explora, né, cara? Aí se eu vou mudar aqui, ó, todo mundo pro fixed decimal, pro double. Essa eu não sabia. Porque eu sabia desmarcar tudo, movimentar eles, mas trocar o tipo dele. Mas tem bastante coisa aqui, ó. Né? Tirar os missings a gente usa. Também tirar os missings, highlighted. Dá até pra reverter, ó, o jeito que tava, se você mudar. Dá, original type size. Eu não sabia que tinha, eu nunca imaginei que eu sabia que tinha pra como mudar o type dele. Por isso que eu cobro caro com minha consultoria. Bom, galera, aqui, como eu falei, né, o café com Alteryx aqui, café com açúcar, né, não tem café com leite, facinho, pra galera que já conhece, é um workflow super básico da gente montar com algumas ferramentas aqui, né, um pouquinho mais controversas, ou que talvez o pessoal não conheça tanto, mas no geral é isso, não tem muito segredo aqui não, tá? Então, terminou o workflow, vamos salvar ele aqui, né? No output aqui, vou salvar ele aqui como primeiro app, por enquanto. Agora, galera, a gente começa a brincadeira, tá? E que a gente vai fazer aqui, ó. Primeira parte aqui que eu quero fazer é como é que a gente começa, né, a montar o Analytic App. O Analytic App, ele tá aqui, ó, nessa abinha do interface, tá? Nessa abinha do interface aqui, ou interface, né, para quem tá em português aí também, quem tá usando em português. Ele tem essas caixinhas aqui, ó. E na utilização dessas ferramentas, a gente consegue montar um app. Então notem o seguinte, quando eu salvei isso aqui, ó, o primeiro app, ele salvou como um app normal, YXMD. Se a gente olhar aqui no workflow, ó, ele está um standard workflow. A partir do momento que a gente começar a utilizar essas ferramentas, esse workflow ele vai se transformar, ele não vai ser mais um standard workflow, ele vai ser ou um analytic app ou uma macro. Tá? Então notem, ó, que eu não coloquei nada aqui. Eu não tenho nada em cima das caixinhas. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, é escolher aqui uma caixinha que é o drop down. Cadê ele aqui? O meu não tem o drop down. Ah, tem. Tá aqui. Para a esquerda é esse aí. Vou trazer o drop down aqui, ó. Notem o seguinte, a hora que eu linkar ele, soltar ele aqui, ó, ele já habilitou as caixinhas aqui de cima, ó, das ferramentas, né? E se a gente olhar o tipo do workflow, ó, aqui no workflow, ele já mudou aqui para um Analytic App. Então ele já é um Analytic App. Apesar dele estar aqui como YXMD, ele não vai me deixar mais salvar como YXMD. Eu vou ter que salvar com outro formato. Dentro de algumas ferramentas aqui, ó, em cima de algumas ferramentas, ele habilitou ou uma caixinha só, que é um action, ou ele habilitou um question e um action. No action, a gente vai ter uma ação sendo feita dentro desta ferramenta. E o question vai ser uma pergunta ou uma informação que eu vou passar direto para essa ferramenta. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou linkar daqui para cá. Como esse cara aqui é um action, como essa âncora aqui de cima, ele é um action, ele automaticamente vai me colocar essa caixinha aqui, ó, do action também. Tá? Notem. Vou linkar aqui, ó. Ele vai trazer aqui para mim um action desconfigurado, tá? Ele tá com a caixinha aqui, ó, tá com um erro, porque eu preciso configurar ele aqui. Qual que é a configuração aqui que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Começa pelo começo, né? Então vamos aqui na caixinha de cima. Eu vou selecionar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, qual que é o texto que eu quero mostrar para o usuário. Vou pôr aqui, ó, escolha o tipo de moeda. Ok? Embaixo, ó, list values. Eu tenho algumas opções que eu posso montar aqui, ó. Tá? Então eu posso usar um field types, um external source, tá? E aí ele traz uma observação, ó, deve conter nome e valor. Então o campo, se você for utilizar uma fonte externa, lá você tem que ter pelo menos dois campos, um chamado nome e outro chamado value. Campos de um connect to, nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Ou manual set values. E aí tem que ser name, value, um por linha. Esse aqui que a gente vai usar. Ó.
Primeiro, vou escrever assim, ó. Dólar. Dólar. E aí vou pôr o símbolo do dólar. Então, ó, é o nome, né? O nome que vai aparecer para mim e qual que é o valor que ele vai usar. Tá? O seu separador seria os 2 pontos, Carlos? Separador é 2 pontos. Aqui ele fala, ó, name, 2 pontos, value, 1 por linha. Então essa é a minha primeira opção. Segunda opção, euro, 2 pontos. E só para deixar... E aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, galera, ó. Só para me colar, que eu não sei como é que eu faço isso aqui, tá? Então vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí o próximo. Nesse caso, mesmo sendo string, não precisa das aspas, certo? Só pra... Não precisa. É desse jeitinho aqui que eu tô fazendo, sem aspas, sem nada. Tá? 1 por linha, nome do campo e o valor. Aí, mais 2, né? O IN. Que aí também vou copiar e colar. Tá aqui já separadinho na minha cola. E aqui é o... Esse aqui, se eu não me engano, galera, esse aqui é a moeda da Índia, Rúpia, Rand, alguma coisa assim. Então, ó, configurei aqui, ó, da Índia, né? Da Índia, beleza. Então, ó, tem o nome, dólar, euro, pound, yen e o rand. Então, esse é o nome que vai aparecer para mim na hora de eu selecionar do meu Congo Bobox. E aqui o valor que ele vai inserir na nossa linha são esses caras, ó. O que eu preciso fazer aqui agora? O segundo step, ó. O segundo step é falar para ele, bom, você vai usar esses caras para me dar de opção. Só que eu preciso que você faça uma ação com ele. Dependendo da ferramenta que você tá usando aqui, junto com o Electron, essas configurações aqui, esses valores, eles serão diferentes. Tá? Então notem aqui o seguinte, ó. Os campos que tem lá dentro, ó. Todos os campos que ele tem aqui dentro dessa ferramenta, ó, tá? Que é o Base Pay, o Overtime, o Other Pay, ó. Todos esses campos, eles aparecem aqui no Fields, ó. Tá? Expression, ó. A nossa expressão lá embaixo, ó, que tá aqui embaixo, ó, essa expression, ó, esse campo expression, ele tá aqui, ó, no expression. E eu vou falar para ele o seguinte, olha, vou fazer um update de um valor, ó, padrão. Ele tem outras opções, tá, galera? Não é o foco aqui agora, mas existem outras opções aqui que dá pra gente utilizar. Por enquanto vai ser o update value. E o que a gente vai fazer aqui, ó, nessa expression? Eu vou marcar aqui, ó, que eu quero que ele faça um replace, né, em uma string específica. Replace a specific string. Então o que eu quero que ele troque? Eu quero que ele troque o dólar. Então tudo que tiver para cá, eu vou apagar, inclusive as aspas. Por quê? Ele vai pegar esse símbolo aqui de dólar, ó, que está aqui dentro, e vai substituir por um dos valores que eu selecionar aqui em cima. Então se eu selecionar euro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai vir aqui nesse action, vai substituir aqui pelo valor do euro, e esse valor aqui, ele vai ser substituído aqui dentro, ó, dentro das aspas. As aspas continuam e ele substitui aqui. Pô, Carlos, eu não preciso deixar aqui com entre aspas assim? Não, porque se você deixar entre aspas, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, vai tirar as aspas daqui e vai colocar um outro símbolo aqui. Por exemplo, vou pôr um % aqui. Isso vai dar erro. Porque ele está removendo as aspas, galera. Então ele dá erro, tá? Então aqui, ó, temos que deixar com o dólar entre as aspas e eu quero só substituir esse pedacinho aqui, ó. Então, aqui, ó, sem aspas. Só a string específica que eu quero utilizar. Se vocês notarem, ó, uma vez que a gente colocou aqui essa informação, né, essa ferramenta, a gente já mudou aqui para um Analytic App. E para quem prestou atenção, aqui já apareceu uma varinha mágica, ó, do lado do Run. Ó. Se eu clicar nela, ele vai aparecer para mim essa caixinha. Ó. Escolha o tipo de moeda. Então olha só o que a gente está vendo aqui. Ó. Eu já estou vendo
o resultado do que eu acabei de montar. Então lembra lá que eu coloquei o dólar, 2 pontos e o cifrão? Ele aparece aqui o nome da moeda. Ah, Carlos, mas eu quero o contrário. Eu quero que primeiro ele apareça aqui para mim o cifrão e depois o dólar. Basta vir aqui, ó, e inverter a ordem. Primeiro o cifrão, 2 pontos e escrever dólar na frente. Tá? Então, ó, já estamos começando a montar um Analytic App, ó. Beleza? Segunda opção. Eu quero também aqui dentro fazer uma alteração dessas casas decimais aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou trazer uma outra opção que é o Numeric Up Down. Uma outra caixinha, ó. Coloquei aqui, se eu olhar aqui dentro, ó, da varinha mágica, a gente já começa a ver ele aqui, ó. Tá vendo? Ele já gera uma caixinha aqui pra gente poder fazer as seleções do que a gente quer. De novo, ó, vou linkar aqui do que no action, que eu quero um action de novo. Ele vai colocar um outro action aqui pra mim, ó. Também, ó lá. Automaticamente. Tá? E aí a gente vai começar a brincadeira. Né? Mesma coisa, começa pelo começo. Então aqui, ó, eu vou colocar escolha quantas casas decimais. Tá? Aqui, galera, a gente pode configurar qual que é o mínimo, qual que é o máximo que ele vai alcançar de casas decimais, qual que é o incremento, né? O incremento é quanto mais eu clicar na setinha, ele vai incrementando de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. E qual que é o padrão? Qual que é o valor padrão que vai vir lá para mim? O padrão pra gente vai ser 2. Tá? Não é 2.000 aqui, é 2,000, tá? Então eu vou deixar aqui assim, ó, 0, 100, 1 e 2. Se eu olhar aqui, ó, a varinha mágica, ele vai vir aqui. Opa! Às vezes, galera, a gente precisa já ir salvando ele, tá? Eu vou salvar ele aqui. Ó, notem que quando eu dei o salvar de novo, ele já mudou aqui, ó, para o YXWZ, que é a extensão de Analytic App, tá? Pergunta da provinha de certificação do Alteryx. Qual que é, né? Qual que é, né, a extensão do Analytic App? Qual que é a extensão do Workflow normal? Qual que é a extensão da Batch Macro? Então, tá aí, ó, uma dica para vocês. Coloquei aqui, ó, configurei, tá configurado aqui a caixinha. Vamos lá, abrir aqui, ó. Olha só, quantidade de casas decimais, ó, ele já apareceu 2. Tá vendo? Então é o nosso padrão. O que tá faltando aqui? Opa, configurei, comecei do começo, falta a segunda parte, né? Qual que é a parte aqui, ó, da string que eu preciso trocar? Então eu vou trocar aqui, ó, no expression também, né? Mesma coisa, vou trocar aqui, só que eu quero trocar só esse número 2 aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Replace a specific string. Apago todo o resto que não me interessa. Tá? Olha só. Rodei. Continua aqui, ó. Escolhe o tipo de moeda, escolha quantas casas decimais. Tá bom? Se eu aumentar, ó, vou rodar aqui, galera, a gente já consegue rodar o workflow. Se eu rodar por aqui, ó, pelo run, o que vai acontecer? Ele vai rodar o meu workflow normal aqui embaixo, ó. E vai me dar uma saída do Excel, né? Vamos lá, olhando aqui o nosso resultado. Olha que log bonito do workflow. Não tem nenhum erro, né? Nenhum erro de conversão, nenhum warning. Isso aqui é lindo de ver. Vou abrir o Excel aqui de novo, só para vocês verem, ó. Mestre, uma coisa importante, você pode colocar quantas ações você achar necessário numa mesma ferramenta, certo? Pode. Isso aí, ó. Então aqui pra gente, ó, ele tá com o formato de dólar, né? Com o cifrão aqui ainda, formatado. Agora eu vou rodar ele de uma outra forma, ó. Eu vou rodar ele, ao invés de rodar pelo run, eu vou rodar pelo Analytic App, ó. Vou clicar na caixinha e vou falar para ele, eu não quero dólar, eu quero ele em euro e eu quero ele com 4 casas decimais, ó. Aí você reza 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, faz o sinal da cruz e clica no Finish para ver se vai funcionar sem erros. Ele vai rodar, ó, vai me dar a opção aqui, ó, do resultado. Se eu der um OK, ele vai abrir o meu Excel. E aqui está o nosso número formatado, ó. Com euro e com 4 casas decimais. Diga. A gente também pode colocar um browse, né?
para poder já ver enquanto a gente está fazendo. Eu faço bastante isso para fazer essa validação do app. Coloco um browser, configuro ele para aparecer na saída da varinha mágica, que aí eu vou rodando e não preciso ficar abrindo o arquivo final. É isso aí, pode sim. É isso mesmo. Tá? Perfeito, perfeita colocação. Bom, aqui a gente fez uma partezinha dele, já tá bonito, já tá funcionando, né? Funcional aqui. O que a gente pode fazer? Ó? Ele já é um Analytic App. Se você salvar isso aqui desse jeito, ó, você pode publicar ele no Gallery, você pode enviar isso aqui para alguma outra pessoa. E uma vez que você publica ele no Gallery, né, ele fica disponível para todo mundo. E aí quando você roda ele dentro do Alteryx Gallery, ele vai aparecer exatamente essa caixinha aqui para você. Ó. Tá bom? E aí é só o usuário selecionar isso aqui, né? Quantas casas decimais, qual que é a informação que ele quer aqui, que ele quer ver. Outro detalhe, gente, é que assim, a gente consegue também mudar a ordem, né? Das janelinhas ali. Ah, pô, Carlos, eu quero primeiro escolher a casa decimal e depois escolher o tipo de moeda. Não tem problema, é só você vir aqui ó, no Interface Designer. E aí dentro desse cara, ó, ele está abrindo a minha outra janela, deixa eu trazer para cá. Aqui ó, a gente consegue, né, mudar a ordem. Ah, eu quero esse aqui para cima e esse carinha aqui para baixo. Tenho aqui também um teste de visão, que dá pra gente fazer por aqui, ó. Né? Eu consigo selecionar aqui, ó, como é que ele tá. Já mudei a ordem, né? Já pegou aqui. Aqui uma árvore, né? Do que ele tá fazendo. Então, primeiro é o numeric up down, depois é o drop down. E por último, as propriedades, ó. Tá? Que eu tenho um output data aqui, né? Que é a saída que ele vai me mostrar. Posso desmarcar aqui também para ele não me mostrar nada. E algumas outras opções, ó, usar um arquivo de help, né? Se rodar com sucesso eu chamo um outro, aqui também é uma outra aula de isso aí, eu falar, né? Deixa pro mês que vem, segura aí, uma outra aí, deixa aula, uma outra. E é bom ressaltar, gente, que aqui são opções aqui, por exemplo, do help, que pouquíssima gente usa, tá? Então, por exemplo, se na empresa você tem um Confluence Page, você pode escrever um Confluence Page e pegar o endereço daquele Confluence Page, colocar aqui. Quando você publicar essa ferramenta dentro do Gallery, ele aparece junto com a ferramenta o link aqui do Confluence Page para você entender o que está sendo feito nesse workflow. Tá? Pouca gente usa esse recurso. Tá bom? Aqui mensagem de saída, no output files e aqui uma imagem. A gente também vai usar isso aqui daqui a pouquinho. Então, olha só, tá feito o nosso workflow, nosso primeiro app está pronto. Relativamente simples, né? Mas vamos deixar ele um pouquinho mais dinâmico aqui, fazer uma coisinha um pouquinho mais rebuscada aqui, mais legal. O que a gente vai fazer? Ó? Eu quero selecionar, além de selecionar, né, a quantidade, o tipo da moeda e a quantidade de casas decimais, eu quero selecionar quais são os campos, né? Quais seriam os campos que eu quero que aplique essa fórmula. Então, por exemplo, eu quero aplicar esses valores no Base Pay e no Other Pay. No resto eu não quero. O resto eu quero que continue desse jeito mesmo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó? Eu coloquei um segundo select aqui justamente para montar essa base. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou escolher aqui um list box. Vou trazer ele aqui, o list box. Vou linkar ele aqui. Ó? Como ele só tem o action aqui, né? Ele já vai trazer o action aqui para mim. E eu vou configurar ele. Só que aqui tem uma jogadinha, galera, que dá pra gente fazer. Notem que aqui em cima, ó, eu tenho um Q, né? Que é o question, sendo branquinho, e aqui o question mais escuro, que é a saída. Então aqui é a entrada, aqui é a saída. O que a gente vai configurar aqui, ó? Primeira parte. De novo, vamos do começo. Aqui, ó, qual que é o texto que eu quero? Escolha os campos para formatar. E aqui embaixo, ó, de novo, ó, list values, né, tem algumas opções, ó, select to mode, né, list values. Notem que são basicamente as mesmas opções que a gente tem aqui do dropdown. Ó, external source, fields from connect to, manual sets, né? Eu poderia muito bem vir aqui e colocar um manual sets, né, e setar lá qual é o nome do campo que eu quero. Mas aí eu vou fazer uma coisa mais simplesinha, né?
Então vamos fazer alguma coisa um pouquinho mais rebuscada. O que eu vou fazer aqui? Ó? Fields from Connect to. Quando eu selecionar esse cara, ó, ele vai abrir aqui para mim uma gama de informações, né, ó, de quais são os tipos de dado. E olha só, eu vou pegar essa entrada aqui, ó, desse select, e eu vou levar ele lá para cima, eu vou linkar ele lá em cima. Então o que eu estou fazendo? O próprio workflow que vai rodar aqui, ó, ele vai alimentar esta caixinha aqui dessa ferramenta e vai fazer um action, que é o que a gente vai fazer agora. Ó. Qual que é o action que eu quero que ele faça aqui? Ó? O action vai ser esse cara aqui, ó. Update select with multi-select list box. Simples assim. Quando a gente clicar aqui, ó, ele vai trazer aqui para mim, ó, os campos para formatar. Quais são os campos que eu quero que ele formate, né? Notem que ele trouxe todos, ó. Pô, Carlos, mas eu posso colocar $1 aqui no employee name, né? Não pode. Então o que a gente faz? Volta aqui, ó. E eu quero só os meus campos que sejam numéricos, ó. Então eu posso deixar todos os numéricos e desmarcar todos os outros, ó. Quando eu rodar a varinha de novo, ele vai trazer aqui. Opa, eu não salvei, ó. Ele traz assim, ó. Configurei, mas eu não salvei. Vou salvar ele de novo aqui, ó. Dá um save. Pode salvar o da run, que também acredito que funcione. Também, da run também funciona. E aí a gente vem aqui, ó. Prontinho, tá aqui, ó. Escolher os campos para formatar. Só os nossos campos, né? Numéricos. E aí, ó, vamos lá. Quero 5 casas decimais, quero com IEM e quero que ele altere o base pay e o total pay benefits. Dá um finish, reza o Pai Nosso, Ave Maria, vê se funciona. Dá um ok, vai abrir o arquivinho aqui de novo pra gente. Tô abrindo o arquivo, Bia, só pra mostrar que realmente grava lá no arquivo, tá? Pode, só pra galera não falar, não, mas ele abriu lá. Bota o browser aí, senão ela vai brigar com você. Olha lá, ó. Trouxe só os 2 campinhos aqui pra gente formatar, tá? Só os 2 que a gente selecionou, tá vendo? Ó, o base pay, total pay benefits em IEM. Então, galera, tá pronto aqui o nosso app. Esse é o Analytic App. E aí, para encerrar, o que a gente vai fazer, ó? Como eu falei, né? Se a gente salvar, tá salvo aqui o Analytic App. Um outro detalhe, ó, deixa eu mostrar uma curiosidade aqui para vocês. Eu não preciso estar com o Alteryx aberto para rodar esse cara. Se eu olhar lá no meu diretório, onde eu salvei esse output, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Vamos lá. Tá aqui. Ó, tem aqui meu primeiro app, ó. Ele gravou uma primeira vez como YXMD, que é o nosso workflow que funciona. E aí quando eu salvei, quando eu comecei a incluir as informações, ó, ele já trouxe aqui, ó, o primeiro app. Eu vou rodar ele daqui, ó. Se eu der um duplo clique nele, ele vai automaticamente abrir a janelinha do Analytic App. Ó, já abriu aqui na minha outra tela, ó. Abriu. Ó, notem que eu não abri o Alteryx, né? Apesar do Alteryx estar aberto por trás, né? Mas ele não pegou de lá. Ele abriu aqui. E aí eu posso formatar. Ó. Vou colocar aqui 6 casas decimais. Vou pôr o euro. Vou colocar o base pay e o overtime pay. Deixa eu só confirmar se eu não tenho ele aberto aqui. Eu acho que não. Acho que eu fechei o Excel. Vou dar um finish aqui de novo. Vai rodar. Vamos abrir aqui de novo o Excel, a saída final. Aqui, ó. Colocou aqui pra gente o euro, o valor da moeda com 6 casas decimais. Ó. Tá prontinho aqui. Então, teoricamente, eu não preciso abrir o Alteryx, abrir o workflow, rodar pela varinha. Não. Basta vir aqui no diretório e executar ele. Tá? Direto por ele, ó. Por aqui. Tá? Esse é o nosso primeiro app. E aí, para fechar com chave de ouro, né? Aqui a explicação do app. Esse é um app, um Analytic App. Vocês viram aqui que ele já tem uma interação, né? Já deixa o usuário interagir com ele. Mas para fechar, o que a gente vai fazer? Eu posso converter isso aqui em uma macro. Eu posso deixar ele disponível e compartilhar isso com toda a empresa para ele poder fazer essa conversão automática quando ele quiser. Vai virar uma ferramentazinha aqui no nosso menu. Como é que a gente faz isso, né?
Workflow funcionando aqui, ó, a partezinha do workflow que funciona. Basta a gente trocar aqui, ó. Notem o seguinte, ó. Aqui no workflow, ele está como um Analytic App. O que a gente precisa fazer para transformar ele em macro? Usar aqui, ó, o macro input ou o macro output. Como eu já tenho aqui, ó, uma entrada e uma saída, basta eu converter ele aqui, ó. Botão direito em cima da ferramenta de entrada, converter para uma macro input. E aí, o workflow já virou uma macro, ó. Ele só não sabe qual é o tipo de macro ainda, mas ele já vai virar uma macro. E aqui eu vou transformar ele também, ó. Esse aqui não altera, não. Vou alterar aqui em manual, então. Essa versão minha no output macro, ó. Só trocar aqui para cá. Output macro. Workflow, ele já transformou aqui numa macro standard macro, tá? Vou salvar aqui de novo, ó, vou dar um save, ó, ele vai salvar uma terceira versão, ó, YXMC. E aí ele já abriu aqui, ó, na minha pastinha de macros, ó, tem uma pasta de macro minha que ele já gravou aqui, ó, primeiro app, e eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui como moedas. Chamar de moedas, ó. E vou salvar ele nessa mesma pastinha macro, ó. Salvei ela aqui dentro. Ele tá salvando aqui, ele vai salvar. Apareceu, ó, moedas YXMC. E aí se eu for lá na minha macro, ó, na minha pastinha de macro, vamos lá. Aqui, ó, eu já tenho aqui uma macro chamada moedas aqui, ó. E aí, galera, olha só que legal. O que eu vou fazer, ó. Aqui, ó, onde a gente tem esse carinha aqui, a gente troca pelo nosso, ó, moedas. Tem uma macro, vem aqui, ó, já seleciono, eu quero 3, 4, 5, eu quero o hand, eu quero que ele mude todos. Vou rodar. E aqui vamos olhar a saída dele lá no final, ó. Aqui pra gente já os campos alterados, ó. 1, 2, 3, 4. Pô, Carlos, o seu tem um desenho bonitinho lá, tá? O meu apareceu uma bolinha azul. Como é que a gente faz para alterar isso? Simples, galera. Só vir aqui, ó. Partezinha aqui, ó. View, Interface Designer. Vamos na caixinha de propriedades, ó. Eu vou mudar aqui o ícone. Eu não quero um standard ícone, eu quero um ícone customizado. Venho aqui e seleciono lá da minha caixinha. Olha lá. A pessoa pode colocar a foto dela aí se ela quiser, né? Cara, eu já vi isso, velho. Você acredita num negócio desse? O cara pôs a fotinha dele, ó. Tá aqui, nosso símbolozinho de moeda. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é fechar. Eu vou dar um hide. Vou salvar aqui, ó. Quando eu salvar, ó, notem que aqui ainda tá azul, tá vendo? Eu vou salvar aqui. Ele saiu, ó, da minha pastinha de macro. Vou lá na pastinha de macro de novo. Vamos olhar lá minhas pastinhas macro. Aqui. Aqui apareceu o nosso moedas, ó. E aí automaticamente aqui dentro do nosso workflow também, ele já, quando a gente volta pro workflow, ó, ele automaticamente já pegou aqui a caixinha com a imagem correta. Tá vendo? Ó. Prontinho, funcionando. Então, de um Analytic App, como eu falei lá no comecinho do nosso vídeo, né? A macro, ela começa com o Analytic App. Depois a gente converte ela em macro para poder utilizar e compartilhar com outras pessoas da forma que a gente precisar. Beleza? É isso por hoje. Acho que deu, né? Oxe, galera acho que conseguiu entender, conseguiu pegar um pouquinho aí do conceito. E aí, galera, daqui o céu é o limite, né? Aqui vocês já entenderam como é que funciona. E aí, para cada caixinha, né, que a gente coloca
um action, ele muda a configuração do action, tá bom? Então, para cada caixinha aqui, cada campo aqui que a gente tiver aqui dentro, ó, né, ele vai mudar a caixinha do action aqui. Basta a gente explorar bastante esses recursos aqui para poder fazer alguma coisa legal. Notem que eu tenho várias macros aqui já criadas, são várias aulas que eu dei, várias informações. Eu tenho validação de CPF, read XML, alguns testes, tá vendo? E interativa, macro interativa, filter lock. Tem até do desafio de Natal ali, ó. Tem, Santa aqui, ó. Stops, não foi? Foi que a gente teve que montar, isso mesmo. É isso mesmo. Macro aqui é o que não falta, que a gente no meu Alteryx aqui, macro tem de monte. Tem coisa aqui que eu nem sei para que serve mais, mas tem. Serve sinal. Falando dos aplicativos, ainda dá para fazer, né? Definir caminho de arquivo que você está puxando, caminho de saída. Se você for usar para algum, né? Já tive bastante caso que eu não queria que a pessoa acessasse o workflow por trás do meu Analytic Apps e dá para configurar quem consegue acessar, né? Quem está com os e-mails. Então, de repente, tem um cliente, só a equipe de vendas pode rodar esse app, você consegue definir quem são as pessoas que vão ter acesso. E aí a vantagem do app é que a lógica por trás, né? Se você vende aí com uma solução e a lógica por trás, a pessoa não vê, ela só vai ter acesso à interface do usuário, né? É isso aí, Bia. Muito bem colocado. Tem várias outras funções, vale a pena o pessoal explorar bastante aí, né? E utilizar. O Alteryx é isso, tentativa e erro. Você já fez algum app para algum uso pessoal, assim, coisa? Excelente, né? Provavelmente você já deve ter feito também. Não, para uso pessoal mesmo, de app não, cara. Eu já criei alguns workflows para conectar em algumas APIs para uso pessoal, né? Mas app eu acho que eu não criei nenhum ainda, não me lembro. Mas eu não mandou no grupo da família nenhum app? Falou, pessoal, usa esse app aqui para fazer alguma coisa? Não. Não, ainda não. Se eu mandar isso, os caras me excluem do grupo do WhatsApp, né? O cara tá louco, bebeu. Tira ele de lá, né? Melhor não fazer isso. Mas portanto, Carlão, ali quando a gente... Porque você transformou ele em macro de novo, né? Ele não é mais app. Então, se a pessoa dá 2 cliques, ela vai abrir o workflow, né? Sim. Se ela der 2 cliques ali, ela vai abrir o workflow, ela vai abrir a macro, na verdade, né? Exato. E aí, quando a gente tava da forma do YWZ, né? Que é o Analytic Apps, a pessoa, né, o usuário, a gente pode bloquear, como a Bia comentou, mas também a pessoa, o usuário, ele precisa estar com o Alteryx instalado na máquina, né? Precisa ter o Alteryx. Ele precisa ter o Alteryx instalado na máquina. Ele não necessariamente precisa ter uma licença do Alteryx ativo ali para rodar. Ele vai rodar o workflow, né? Ele vai rodar o Analytic App, mas ele tem que ter o Alteryx ali instalado para usar o engine dele, né, por trás, para poder rodar o app para ele, o workflow. Mas ele tem que ter o Alteryx lá. Oi? A não ser que seja no server. A não ser que seja no server. Aí o server é outra via de fazer isso. Me surgiu essa dúvida agora. Não necessariamente o usuário precisa estar com a licença ativa. É só ele estar instalado com... Beleza, eu sou um usuário, você desenvolveu um app para mim, eu só vou instalar na minha máquina, não vou ativar licença nem nada, e vou conseguir utilizar normalmente esse app. Executar, responder as perguntas e gerar meu arquivo. Se você abrir o Alteryx sem uma licença e eu te passar um workflow, você consegue abrir o workflow. Você não vai conseguir editar nada nele. Mas eu não consigo executar? Executa. Ele roda. Se você tiver acesso às bases, ele vai rodar, ele não vai bloquear a execução. Mas ele não deixa você alterar nada dentro dele. Entendeu? Você não consegue nem ver configuração, nem ver, nem mudar nada na ferramenta. Legal. Mas ele roda. Ele vai rodar. Interessante, legal. Eu não sabia dessa. Também não. Também mas não. é verdade, ele roda, mas... minha licença expirou e eu vi quando eu fui tentar abrir, fica uns cadeados, né? Fica todo bloqueado, cadeado. Não consegue montar nada nele, nem arrastar a caixinha, nem colocar nada lá, nem configurar, porque se arrasta a caixinha, ele não vai deixar você configurar, né? Esse é o problema, que você não configura, não faz nada. Mas se você der o run lá nele, ele vai rodar, ele não vai bloquear, não. Eu não sei se era a versão que eu tava,
A versão bem antiga, acho que era 19 ainda, só pra vocês verem. Só que quando eu tava no cliente, a licença do meu cliente expirou, na verdade, da companhia inteira, né? E aí eu tinha alguns fluxos que eu precisava rodar diário e ele não deixou. Mesmo o fluxo já pronto, eu não ia editar nada, só ia executar, porque o meu cliente não tem o automation e nem o server, né? Então a gente tem que executar diariamente. Uhum. Só que, nesse caso, mesmo eu executando, ele não deixava. Não deixou. Pode ser que algumas versões ele não deixe, né? Dependendo de como está instalado, como está feito, ele Talvez realmente vai bloquear. Pode ser configuração também, né? Porque lá não era eu colocar a licença, ele tinha que puxar lá do AD, fazer vinculado no e-mail, etc. Então, o que acontece é assim, você tem uma licença, mas a licença está expirada. Isso é uma coisa. Uhum. Outra coisa, você não tem licença nenhuma no Alteryx. Quando você abrir o Alteryx sem a licença, ele vai falar assim para você, tá bom, qual que é a licença que você vai ativar aqui? Aí ele não deixa nem você abrir o workflow, entendeu? Então poderia ser isso, então. Eu teria que fazer, fazer uma nova instalação do zero, remover e instalar para conseguir rodar. É o que eu falei, você não precisa ter uma licença ativa no Alteryx. Ele pode ter lá uma licença que já venceu. Aí ele vai rodar. Mas você não precisa ter a licença ativa. Se ele não tiver licença, aí ele não vai funcionar mesmo. Aí ele não deixa rodar, não deixa fazer nada. Entendi. Entendeu? Acho que poderia ser essa é a diferença. Essa é a diferença. Pode ter a licença lá, tá vencida, ele vai abrir, vai deixar você ver algumas coisas lá. Eu já vi casos que eu abri, realmente ele não deixou fazer nada. Nem abrir o workflow ele deixou. É nesse caso, né? Mas tem em outras oportunidades você consegue abrir, você vê, como a Bia falou, né? Aparece tudo com os cadeadozinhos lá, você não consegue fazer nada, mas ele roda. Você dá um run lá e ele roda. Legal. É isso. Bom, gente, para pergunta rapidinho, é isso que eu ia falar, não, é isso que eu ia falar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. A gente já perguntou né? Um monte de coisa. Mas fique à vontade, pessoal. A curiosidade, a pergunta. Aproveita, né? Porque não é todo momento que o Carlão tá aqui disponível. Aproveita que é só hoje. Tipo leilão? 1, 2. Por exemplo, Cacheta aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, Rafa, beleza? Boa. Beleza? Fala, Cachetinha. Beleza, meu querido? De boa, filho. Tranquilão. Aqui, então com esse Analytic App também eu consigo fazer os encadeados como se fossem ali por trás também para ficar rodando numa mesma tela, vamos dizer assim, né? Consegue. Abrindo uma sequência de tela dos outros. Consegue. Você cria 2 apps, por exemplo. Um que vai gerar uma saída que pode servir de entrada para o segundo, né? E aí, no primeiro, você fala assim, ó, se esse primeiro rodou com sucesso, você marca lá em cima na caixinha que eu mostrei, coloca lá para ele chamar o segundo app. Aí ele vai chamar, vai abrir uma segunda caixinha para você responder. Eu tô trabalhando com o Nicolas num projeto que faz exatamente isso, né, Nico? Nosso não é um app, mas é um workflow. É um workflow que chama um outro workflow, um segundo workflow. Acaba sendo um app porque a gente trouxe algumas ferramentas ali para o usuário escolher, ele seleciona algumas coisas, mas ele chama um segundo workflow na sequência. Então ele roda o primeiro, o usuário informa algumas coisinhas ali, alguns parâmetros, ele roda, finalizou com sucesso, ele chama o segundo workflow. E aí você pode fazer uma sequência, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, vai embora. Qual é a desvantagem de você utilizar esse método dentro do server? Você não consegue fazer o agendamento desse cara. Sempre que você tem uma interação do usuário, você não consegue fazer o agendamento. Quando você colocar ele no Gallery, ele não vai deixar você fazer o schedule. Tá? Ele não schedula. Essa é a única desvantagem de você utilizar o app, o Chained App, que a gente chama, né? O app encadeado. Entendi, porque ele gera uma dependência e essa dependência ele não consegue programar para o segundo. Não, porque, por exemplo, nem no primeiro, né, você consegue programar. O que eu vou responder ali? Não há uma forma de eu colocar lá um parâmetro para ele ler aquele parâmetro, né, sempre para ele poder
Roda, eu tenho ali a obrigatoriedade de uma interação do usuário na minha interface. Tá? Perfeito. Maravilha. Beleza? Show. Show de bola. Obrigado pela participação aí. Valeu, Rafa. obrigado pela pergunta, Rafa. O que mais? Pode ser outras questões, gente. Quem tiver alguma dúvida aí, pode mandar aqui que a gente responde. Se eu souber, né? Nem sei se eu sei, eu nem sei tudo. Tô aprendendo ainda. Rapaz, né, Carlão? Pelo jeito. Aprendendo. Acho que a gente pode fechar então, pessoal. Até fechar com uma coisa, né? Se você nunca aprendeu algo com o Carlão, algum dia eu tenho certeza que você vai aprender, porque todo mundo que trabalha com Alteryx no Brasil aprende alguma coisa que o Carlão vai aprender. Pelo menos já passou pela mão, né? Queria agradecer mais uma vez, Carlão, mais uma vez pela sua por estar com a gente sempre aí apoiando, né? Tanto no canal quando a gente começou e sempre disponível para participar das lives. Quem está aqui participando, espero que esse vídeo aí possa ajudar bastante gente. E é isso aí. Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade. Fico à disposição de novo. Quando precisarem, é só me chamar. Tiverem alguma outra ideia, a gente pode combinar uma outra data e dar mais uma aulinha aí pra galera. Beleza? Show de bola. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite pra vocês. De bola. Valeu. Até mais. Valeu, obrigadão. Boa noite. Obrigado a participação. Obrigado, Tchau. Carlos.